Vamos, antes de lermos esse texto, vamos ter mais uma palavra de oração? Convido você a fechar seus olhos e baixar sua cabeça uma vez mais. Santo Deus, mais um domingo estamos aqui juntos para te honrar, para aprender de ti. Cantamos cânticos espirituais a ti, aprendemos que o Senhor reina, aprendemos que o Senhor, pelo teu bom propósito, nos salvou por meio de Cristo e nos ajuda a ver a beleza disso. Nos ajuda agora, em específico, Senhor, através da leitura e do aprendizado da carta de Paulo aos Romanos, que nós possamos identificar as evidências da verdadeira fé em nossa vida e que o Senhor nos ajude a, sempre que necessário, nos arrependermos, porque essa é a vida cristã. Reconhecemos quando erramos, nos arrependemos e o Senhor nos traz de volta sempre para o caminho. Que o Senhor seja honrado por meio das nossas vidas, que o Senhor seja honrado por meio desse texto bíblico que vai ser exposto. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, então aí o texto que nós vamos fazer a leitura, por que nós vamos recapitular? Que não sei se você percebeu aí, está na partezinha de baixo escrito parte 2. Porque Paulo, na sua carta aos Romanos, nesse trecho aqui, dos versos 8 até o 15, ele fala a respeito da introdução. E nessa introdução nós conseguimos ver aqui facilmente algumas evidências da verdadeira fé. Então é por isso que nós vamos fazer a leitura de todo, dos versos 8 até o 15, e hoje nós ficaremos nos versos 13 a 15, porque 8 a 12 nós fizemos a exposição na pregação anterior. Então diz assim o texto bíblico do capítulo 1, dos versos 8 até o 15. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido, até agora, impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, irmãos, apenas para relembrar aqui uma breve introdução aqui a respeito do texto que nós vamos hoje expor, Paulo, aqui nessa parte, ele está na introdução. A partir da introdução, nós vemos que ele, como era costume nas cartas, ele se identificou, ele disse quem ele era, lá nos versos de 1 a 7, ele disse que ele é um apóstolo do próprio Cristo, ou seja, um enviado, chamado para pregar o evangelho em todos os lugares, ensinando uma promessa que foi feita a Israel, de um Messias Salvador, mas que, conforme havia sido predito, ela não se restringiu apenas a Israel. Talvez aqui Paulo esteja já colocando as bases do ensinamento evangélico mais sistematizado da Bíblia. Por quê? Para o povo judeu, a ideia é que o Messias veio para eles. E Paulo está dizendo, desde a sua introdução, olha, isso não aconteceu apenas para Israel. Agora, essa mensagem, esse anúncio, esse convite, ele foi a todos os povos. Certo? Não está restrito. E ele tem aqui, Paulo, nós percebemos nesses versos, que ele quer deixar bem claro o seu objetivo de vida. Você percebe aqui na introdução de Paulo que ele não deixa nenhuma dúvida a respeito do objetivo do que ele acredita ser a vida dele. Que é o quê? Falar de Cristo a todos os povos. Anunciar que esse Cristo Salvador veio ao mundo. E isso ele precisa fazer de que forma? Isso é o que nós vemos aqui no verso 1 a 7. Anunciando e chamando todos ao arrependimento. Venham, porque o Messias prometido chegou. E ele fala isso nesse trecho aqui de
autobiografia que ele se intitula, e ele fala isso dizendo assim: olha, venham a Cristo, se arrependam, não existe restrição étnica, não existe mais diferenciação entre judeu e gentil, no sentido de que todos precisam se arrepender e crer. E nos versos de 8 a 12, dessa introdução aqui, ficou claro algumas evidências da verdadeira fé que o apóstolo Paulo trouxe. Ficou bastante claro, e foi a pregação anterior. Que era o que Paulo destacou, dos versos 8 a 12? Que o testemunho da verdadeira fé, a evidência, é visível pelo testemunho no mundo, verso 8, é visível pela oração uns pelos outros, verso 9, e também é visível pela comunhão. Ele disse isso nos versos depois 11 e 12. E, irmãos, esse é exatamente o objetivo que eu tenho aqui hoje pela manhã. É que fique claro nessa introdução, que nós possamos ver, fique claro na sua vida, você faça uma autoanálise, procurando as características da verdadeira fé na sua vida. Porque esse é o princípio. Nós olharmos para nós mesmos e dizer assim: eu encontro essas evidências na minha vida? Essas evidências da verdadeira fé, elas estão presentes, mesmo que muitas vezes de maneira imperfeita, mas isso passa pela minha cabeça, faz sentido. E é esse o objetivo que eu tenho aqui. Isso, Paulo aqui, através do texto, vai nos dizer em mais 3 evidências visíveis da verdadeira fé, começando no verso 13. No verso 13, que diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Aqui, a evidência da verdadeira fé que eu gostaria de destacar aqui antes de explicar o texto é que ela é visível pelo reconhecimento das prioridades e objetivos da vida. Ela é visível pelo reconhecimento das prioridades e objetivos da vida. Paulo diz assim: irmãos, quero que vocês saibam o seguinte: eu quero ir visitá-los, eu tenho um objetivo de ir visitá-los, mas o que importa para mim ao ir visitá-los é aquilo que eu fui chamado. Então Paulo não quer simplesmente ir lá apenas para tomar um café. Paulo tem um objetivo claro, que é fazer o quê? Proclamar o Evangelho. Esse objetivo e a prioridade de Paulo é o que faz ele se mover na terra. Muitas vezes a gente acha que, vamos deixando a vida ir, né? Vamos deixando a vida ir de qualquer forma. Não, Paulo deixa bem claro isso. E ele continua aqui, após sua introdução, após ser apresentado, se dizer quem ele era, para falar a respeito da importância e do desejo de visitá-los. Note ali que ele fala assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los. Aqui dava para abrir um parênteses e dizer assim: a igreja local é importante? Segundo o apóstolo Paulo está falando aqui? Não tenha dúvidas que sim, porque Paulo está dizendo que ele queria ir visitar a igreja. Ele escreveu uma carta para a igreja local. Então aqui já daria uma ótima aplicação para a gente pensar assim: a igreja local é necessária? Não é só necessária, como é indispensável, segundo o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele fala da importância aqui disso. E ele diz que ele queria ir lá, ele queria ir ver isso, queria ir poder compartilhar com eles alguns dons. E Paulo já falou sobre essa característica aqui da verdadeira fé, lá nos versos 8 a 12, falando testemunho de vida. Às vezes a gente acha, não, mas eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam. Paulo não concordaria com você. Ele fala sobre oração, ele já falou a respeito disso, e ele já falou a respeito da comunhão. Então, as cartas de Paulo, aqui especialmente em Romanos, elas têm sempre uma sistematização lógica. Paulo já falou a respeito do valor da igreja, mas ele reitera, ele diz novamente: eu gostaria muito de ir até aí. E talvez uma pergunta que surja entre vocês aí, é que a gente fala que ele vê que ele abre uma expressãozinha como se fosse um parênteses, ele diz assim: olha, eu quero que vocês saibam que eu quero visitá-los, mas eu tenho sido impedido até agora. E talvez você pense, o que está impedindo o apóstolo Paulo? O que será que o impede? O motivo que o apóstolo Paulo está sendo impedido
não é de caráter espiritual neste momento, é de caráter circunstancial. O que quer dizer isso? Ele estava pregando em outros locais. Nós vemos isso depois na própria carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 15, verso 25. Nós vemos também o desenvolvimento de Lucas em Atos 19, falando. Paulo estava para o lado da Macedônia. Ele estava prestes a ir levar ofertas para os necessitados em Jerusalém. Então, é por causa disso que Paulo foi impedido, nesse momento. É verdade que existe outros locais em que vai falar que existe uma luta espiritual. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 18, fala a respeito de um impedimento, mas não é o caso aqui. Aqui o que Paulo está dizendo, olha, eu quero ir até aí, mas eu estou colhendo frutos em outros lugares. E eu preciso continuar colhendo esses frutos para então ir até aí. E novamente, fica clara a importância da igreja local. Se você tem ainda alguma dúvida, você tem que sempre lembrar o seguinte: para quem foram escritas as cartas? Para as igrejas locais. E se Paulo escreveu e os outros escritores escreveram para igrejas locais, será que existe alguma base para nós pensarmos assim, a igreja local é desnecessária? Não existe. Então só aqui a gente já teria um bom argumento para os desigrejados, né? E Paulo continua falando aqui que ele quer ir lá. Ele diz com um objetivo. O que ele diz lá? No verso 13, ele diz: quero que saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que fui até agora impedido, estou com outras tarefas, estou pregando o evangelho em outros lugares, assim que eu puder eu irei. Aí ele diz: para conseguir algum fruto entre vocês. E nós vemos aqui que Paulo diz, conseguir algum fruto entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. E aqui fica a dica que de fato a igreja parece ser majoritariamente gentia, ou de não judeus. Por quê? Porque ele iguala a ideia de que ele está adquirindo frutos entre os gentios, assim como ele queria também adquirir entre eles. Agora, isso não é uma coisa que Paulo escreveu com a ideia de dizer assim, olha, o judeu não tem mais lugar no plano de Deus, o gentio... Não é isso. Paulo está apenas dizendo aqui, fazendo uma comparação de onde ele está colhendo frutos e que ele gostaria de colher também nessa igreja. E essa consideração de Paulo fica nítido, irmãos, que ele tem o desejo de quê? Com um objetivo de vida. Ele tem o objetivo da vida dele muito claro, que é o quê? Levar a mensagem da salvação para todos quanto ele pudesse. Não importa o local que ele for, ele quer pregar o evangelho. Essa é a ideia. E Paulo destaca isso aqui quando ele diz sobre o que ele espera alcançar. Então a ideia aqui de Paulo falando é, olha, eu planto e espero alcançar frutos. Eu falo sobre o evangelho e o meu desejo é ver convertidos. É isso que o apóstolo fala. Ele fala a ideia de frutos entre vocês, fica muito clara a dinâmica do pensamento de Paulo. Então Paulo não está aqui dizendo que, olha, eu vou abandonar todas as coisas que eu faço na minha vida apenas para proclamar o evangelho. Não, ele está dizendo que tudo que ele faz é permeado pela mensagem. Ele levanta de manhã e ele pensa em Deus. Ele escova os dentes e ele sabe que é o Senhor quem deu dentes para ele. Essa é a ideia. E a dinâmica de Paulo aqui fica muito evidente, isso é muito interessante vendo na carta de Romanos, que embora que ele sabe que Deus é quem salva pessoas? Deus. Nós somos capazes de salvar alguém? Não. Mas ele sabe que Deus o usa. Ele é um instrumento por qual Deus quer trazer a mensagem do evangelho e salvar pessoas. Interessante, né? Esse é um pensamento que todos nós deveríamos ter como crentes. Pensar a respeito de ter frutos. Pensar a respeito de ter frutos. E essa é uma expressão aqui, frutos, que aparece com frequência nas Escrituras. Por quê? Porque ela traz a ideia de colheita. Os frutos vêm de uma colheita. Então, a dinâmica é, você planta e espera para colher. Se você não plantar, você não colherá. Se você plantar, a chance de você colher é muito grande. E isso
essa forma de plantar, plantio e colheita, é a forma como nós obtemos resultados em nossa vida em todas as áreas. Não é assim? Normalmente é assim. Você colhe a partir do que você planta. Você colhe a partir do que você planta. É assim na vida dos pais e dos filhos. O relacionamento que você tem com seus filhos, você planta e um dia você colherá. Muitas vezes os pais colhem o que plantam. Isso vale para os nossos relacionamentos no trabalho. Você planta e colhe. Se você tem interesse, você vai colher bons resultados normalmente. E isso vale também para os relacionamentos na igreja. Você planta e você colhe. Se você não plantar relacionamentos espirituais com seus irmãos na igreja, você não vai colher. Então a ideia de que muitas vezes ninguém me procura, a síndrome do coitadinho, né? Você plantou? Se você não plantou, você não irá colher. Quarta-feira o pastor deixou muito claro que a ideia do culto não é apenas esse tempo aqui em que nós escutamos a palavra, somos instruídos, cantamos. É a comunhão entre os irmãos. A gente não pode ser aqueles que chegam e saem sem ser notados. Interessante isso, né? Claro que existem circunstâncias que vai ser necessário, mas o ponto é, você entendeu o que é o plantio e a colheita? E isso, irmãos, de plantar e colher, vale para praticamente todas as áreas na sua vida. Todos. E especialmente na área da vida espiritual. O ponto aqui, talvez a pergunta que nós tenhamos que fazer é: qual é o objetivo da sua vida ao plantar? Talvez seja essa pergunta que você tem que fazer. Qual o objetivo da sua vida ao plantar? Porque a partir do objetivo que você tem, você planta. Coisa tão simples, né? Mas que a gente muitas vezes não pensa. A partir do que você tem como objetivo vai guiar o plantio que você tem. Quem quer colher no reino de Deus, planta pensando em Deus e sua palavra. Romanos 8, capítulo 8, verso 5. Quem planta no reino de Deus, planta pensando em Deus e sua palavra. Quem tem como objetivo apenas colher nesse tempo aqui presente, passageiro, vai plantar pensando apenas nesse tempo passageiro. Se você plantar com dedicação em alguma coisa, em alguma atividade, então certamente que a chance de você colher bons frutos vai ser maior. Por exemplo, se você dedica tempo a alguém, a colheita provavelmente será de relacionamento e intimidade. Isso vale para os nossos relacionamentos entre pais e filhos, entre esposo e esposa, mas o ponto mais alto aqui é você e Deus. Se você plantar tempo, provavelmente você vai ganhar como fruto desse plantio intimidade e relacionamento. E também isso é importante saber, por quê? Porque daqui parte a seguinte ideia: eu nunca pensei nisso, qual é o objetivo da minha vida, mas a partir de hoje eu vou pensar. E se eu perguntasse nesse momento a respeito de seus objetivos, irmãos, qual lugar Deus está nesses objetivos? Qual lugar Ele ocupa? Qual lugar Ele ocupa? O objetivo da sua vida é conhecer mais de Deus e torná-lo conhecido? É esse o objetivo da sua vida? Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele tinha muito claro. Para Paulo, essa é uma evidência da verdadeira fé. O objetivo de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E isso é visível como isso se torna visível? Por meio do reconhecimento das prioridades e objetivo de vida que você tem. É simples, não é? É simples. Só que é profundo. É profundo. Se você de fato entendeu, como o apóstolo Paulo entendeu, qual o maior objetivo da sua vida, você vai viver a partir disso. E você vai dar prioridade para isso. E isso nos leva à próxima evidência da verdadeira fé, que é o ponto 2,
que é visível pelo reconhecimento da importância do Evangelho. É visível pelo reconhecimento da importância do Evangelho. Olha o verso 14 aí. Ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo, isso é muito comum na carta de Paulo aos Romanos. Ele usa aqui uma conjunção de coordenação. O que é isso? Ele vai explicando pois, porque, por isso. Então ele fala uma coisa, ele diz por isso, porque, e muitas vezes a gente desconecta isso, né? A gente lê a Bíblia como se não precisasse ter regras gramaticais. Só que quando você entender que Paulo vai explicando as coisas, isso vai fazer muito mais efeito na sua vida. E ele diz aqui que essa conjunção que ele usa, ele faz isso para explicar algo que ele acabou de dizer sobre o quê? A clareza do objetivo de vida que ele tem. Ele sabe que ele foi chamado para proclamar o Evangelho. E aí ele diz por quê? Porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, sábios e insensatos. Paulo entendeu bem o propósito da vida que ele tem. E o objetivo dele era muito claro aos seus olhos. E a partir dessa importância do objetivo, todas as coisas eram participantes. O que eu quero dizer com isso, segundo Paulo está falando aqui? Não é que eu estou falando para você virar um pastor amanhã. Mas é que Paulo, ele sabia, Paulo trabalhava. Paulo não estava apenas na carreira de apóstolo sem funções secundárias. Ele estava trabalhando, era necessário para ele. Foi uma escolha dele para que as pessoas não pudessem acusá-lo. Mas você vive comendo e bebendo nas costas da igreja. Não, ele disse, eu não vou fazer isso. Eu poderia, porque isso é mandamento do Senhor, que a igreja sustente os seus. Mas eu não vou fazer isso. Então o que Paulo está dizendo é, o meu objetivo de vida é tornar Cristo conhecido. E todas as outras atividades, seja jogar bola, todas as outras, elas estão subordinadas a esse objetivo. Aqueles que me atrapalham no objetivo principal da minha vida, o que Paulo faria? Joga fora. Joga fora. Ele deixa de lado porque o objetivo principal da vida dele, ele tem clareza. E muitas vezes nós acabamos insistindo em coisas que mais atrapalham do que edificam. E ele não simplesmente abandonou as atividades. Ele não abandonou, ele não disse assim, agora eu não vou mais fazer tendas, que esse era o trabalho que ele fazia, ele construía tendas e vendia. Não, mas ele sabia que tudo estava subordinado. Você consegue entender isso? A ideia de que tudo veio do objetivo principal de vida dele e as coisas derivam disso. Ele tem um objetivo claro de vida e as vidas que ele vive, ele agora vive por Cristo. Essa é a ideia de Paulo. Todas elas estavam subordinadas. E especificamente aqui, que nós vemos Paulo falando, nesse verso 14, é claro que Paulo está falando de proclamação. Que o objetivo dele é proclamar tanto aos gregos quanto aos não gregos o Evangelho de Cristo. Mas poderíamos facilmente estender isso à maneira como nós vivemos. Por quê? Porque Paulo quer deixar claro aqui que o objetivo de proclamar o Evangelho dele, ele não se restringe à raça, ele não se restringe a gênero, ele não se restringe à condição social. Interessante, né? O que Paulo está escrevendo é para isso que ele está escrevendo. Ele está escrevendo que o objetivo dele é proclamar tanto aos gregos sábios, quanto aos bárbaros ignorantes. Por que será que Paulo fala dessa forma aqui? Irmãos, é importante sempre lembrar de contexto histórico. Na época em que Paulo escreveu aqui, o Império Romano estava dominando, mas a cultura vigente e a linguagem vigente era o grego. Então, os gregos, eles tinham uma elevação exagerada sobre si mesmos, que eles eram os sábios. Todos aqueles que não fossem gregos não eram civilizados. Todos aqueles que não fossem da linhagem grega era ignorante. Essa era a visão de mundo em que o apóstolo Paulo está escrevendo. E embora que a gente possa lembrar, e você talvez tenha lembrado aí, mas não era o Império Romano que dominava? Era, mas o Império Romano adotou esses costumes. Então a língua grega eles não modificaram, os costumes,
até o ponto de alguns deuses gregos continuarem no seu panteão de deuses. E é interessante de saber aqui que os estudiosos falam que muito provavelmente a ideia da palavra bárbaros vem porque os gregos diziam que quando alguém falava perto deles e que não era grego, era como escutar um bar. Então eles, de maneira pejorativa, eles rebaixavam essas pessoas como sendo bárbaros. E Paulo faz aqui uma coisa interessante que nós devemos aprender com ele fazer. Paulo coleta características comuns para evangelizar da época. Você vê que Paulo ele não simplesmente escreve aqui dizendo assim, olha, eu não vou nem considerar isso que eles falam porque isso não é uma coisa certa. Claro que Paulo sabia que não era certo considerar alguém ignorante porque não era de uma etnia. Claro que ele sabia, mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele se apropria dessas características culturais como pontos de ligação. Ele não simplesmente rechaça tudo isso. Aquelas barreiras culturais, linguísticas que existem, elas são importantes de nós crentes conhecermos. Porque se você, por exemplo, vai lá para um país da Europa pregar o evangelho, é importante que você conheça a cultura. É importante que você conheça os costumes, porque dessa forma você vai fazer o quê? Ser mais incisivo, ser mais assertivo. E Paulo faz isso porque provavelmente muitos na igreja de Roma se consideravam gregos. Então Paulo está escrevendo a eles para deixar muito claro que ele, Paulo, tem um objetivo de vida. E esse objetivo é falar de Jesus a todos, sem distinção. Seja aos gregos, que se consideram sábios, sejam aqueles que não são gregos, que são considerados não sábios pelos gregos. Interessante, né? E parece que Paulo deixa claro aqui o princípio que ele escreveu também em 1 Coríntios 9, nos versos 19 a 23, que ele diz assim: entre os judeus, me fiz como judeu. Entre os que não têm lei, me fiz como quem não tem lei. Entre os fracos, me fiz como fraco. Para quê? Para tudo isso Cristo ser conhecido. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Agora, é importante você saber que esses pontos de contato que o apóstolo está falando e que são incentivados a nós, não são cartas ao pecado. Paulo ele não abre mão do mandamento de Deus, mas o que ele faz é usar dos pontos de contato para tornar Cristo ainda mais conhecido. Então, pense a respeito disso na hora de evangelizar. Quais os pontos de contato você pode ter para falar dessa mensagem importante? Em suas conversas que você tem, em especial com descrentes, seja intencional. O que é intencional? Esteja sempre querendo falar de Cristo. Ah, mas eu vou ser um crente chato. É melhor ser um crente chato e falar de Cristo do que ser um crente legal e deixar essa pessoa perecer no inferno. É assim, simples assim. Quando alguém lhe perguntar, por exemplo, aqui vai uma dica, o que você faz quarta-feira à noite? É um ponto de contato. Aí você pode simplesmente dizer assim, quarta-feira à noite já tenho compromisso. E acabou a conversa. Ou você pode dizer, quarta não posso porque já tenho um compromisso que eu não tenho como não ir. Mas o que é tão legal assim? Eu aprendo mais sobre Deus. E aí é o ponto de contato. Faz diferença? Faz diferença. Agora, na verdade, falando bem, não é meu compromisso. É o meu maior prazer. Aprender sobre aquele que me salvou. Aí, você começa a ligar os pontos com ela, porque isso gera curiosidade. E a pergunta que a pessoa poderia fazer quando você falar que o seu compromisso é o seu maior prazer é: mas o que você gosta tanto? Aí você vai poder falar do que você gosta tanto. E aí você pode lembrar do apóstolo Paulo dizendo: faço tudo por causa do Evangelho. Agora, essa estratégia que eu dei aqui, rapidamente, ela só vai fazer sentido se o objetivo da sua vida estiver conectado com isso. Eu estou falando da quarta-feira, mas isso vale para toda a nossa vida. Se a quarta-feira, quando você for falar, ela fizer sentido para você.
Porque não adianta você falar de algo que não é verdadeiro para você. Você falar para ela que a quarta-feira é um prazer, quando na verdade você vem e olhe lá com muito esforço. Por isso que nós crentes temos que sempre lembrar o que, segundo o apóstolo Paulo aqui, você também está numa missão. E essa missão que você é ordenado a ir e proclamar, ela não diz a respeito de você. Você não é o proprietário dessa mensagem. Interessante, né? Isso me fez pensar qual tem sido o meu papel como evangelizador. Eu fiquei pensando aqui. Se eu sou uma pessoa que, sem perceber, às vezes faço distinção na hora de evangelizar sobre a raça, sobre a pessoa que eu gostaria que viesse na igreja, aquela que eu não gostaria tanto, sobre se eu só vou para pessoas que eu considero socialmente válidas, né? Ou, em outras palavras, pessoas que têm dinheiro. Ou então, se eu não quero convidar, quero que mais jovens venham à igreja, mas velhos não, porque eu faço uma distinção. Perigoso isso. E nós devemos lembrar do apóstolo Paulo falando: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. E por que Paulo fala isso? Porque ele tem uma ideia correta a respeito da dívida. Ele diz aqui: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. E aí a gente pode perguntar assim, qual era essa dívida que o apóstolo Paulo tinha? Porque dívida, quando nós pensamos aqui, sempre é algo que você deve a alguém, né? É a ideia que vem de dívida, né? Para mim, às vezes, não é tão difícil pensar o que é dívida, que não é tão difícil. E o ponto é que nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está falando sobre um tipo de dívida que ele é mais uma obrigação que ele tem. Lá do começo que ele se apresentou e ele foi chamado como apóstolo a proclamar, e essa é sua dívida santa, é sua obrigação, do que meramente ligado a algo que você deve a alguém. Talvez não tenha feito muito sentido aqui, e eu vou trazer uma ilustração da ideia de dívida. John Stott, um pastor muito conhecido e respeitado, ele diz que tem 2 tipos de empréstimo. Aquele que você vai lá e faz de primeira mão, você pega um dinheiro emprestado para você mesmo, e tem um outro tipo de empréstimo que alguém lhe dá para entregar a outro. Então você pega aquele dinheiro, mas ele não é para você, é para você entregar para um terceiro. E parece ser exatamente o tipo de dívida que o apóstolo Paulo está falando. Ele tem uma dívida, mas não é dele. Ele tem algo que ele pegou emprestado, mas que ele não é o detentor. Paulo entendeu que ele tem um tesouro que não é dele. Ele não ganhou esse tesouro para dizer assim, agora é meu, eu não divido mais com ninguém e eu não vou mais repartir. Não. Esse tesouro que ele tem, ele deve ser compartilhado com todos os povos, tanto quanto possível. Interessante, né? Que a dívida que o apóstolo Paulo tem aqui, ela nos traz um pensamento como crentes de que você e eu pregarmos o evangelho não é um incentivo, pregue. Não é uma possibilidade, se você conseguir, pregue. Essa é uma obrigação santa de todo crente. Essa é uma obrigação santa. Não existe escolha nisso. Existe apenas o vá, proclame. E eu fiquei pensando a respeito disso, como que acontecia na minha vida, e eu pensei em várias coisas a respeito dessa dívida que eu preciso levar adiante, porque a mensagem precisa ser proclamada, porque eu recebi, mas ela não é minha. Aí eu fiquei pensando, quando eu descubro algo que é prazeroso, bonito. Se você gosta de viajar, você viaja para algum lugar e você logo que chega quer falar, olha, estive em tal lugar, é muito legal. Ou então quando você come uma comida gostosa, você usa palavras do tipo assim, é sensacional. Não é assim? Ou então um esporte que você começou a praticar e você sente prazer nele, emoção, você se sente parte daquilo. E o evangelho? Essa mensagem, onde fica? No anúncio da notícia mais importante que você e eu precisamos fazer com que as pessoas ouçam, aonde fica?
Para o apóstolo Paulo, ele diz que essa é uma evidência da verdadeira fé, a importância que nós damos à mensagem do Evangelho. Mas nós, muitas vezes, deixamos essa mensagem de lado. E aí eu fiquei pensando em algumas possibilidades de por que nós deixamos essa mensagem de lado. Pensei que às vezes é por vergonha de ser taxado de louco, né? Fanático, louco, vergonha. Ou então rejeição. Olha, se eu me proclamar como crente, eu não vou mais ser amigo dessa pessoa, ele vai me excluir, ele vai me bloquear no Facebook. Ou então, o que eu pensei que talvez seja o mais comum de tudo, é que nós não estamos preparados para falar do Evangelho. Nós não sabemos o que é o Evangelho. Essa mensagem que o apóstolo Paulo diz que é tão importante, muitas vezes nós não sabemos o que diz respeito. O que diz respeito? Você saberia dizer a alguém a respeito do Evangelho? É uma notícia importante, mas você sabe falar sobre essa notícia importante? E aqui algumas perguntas que ficam para que você avalie. Qual é a sua posição quanto ao Evangelho? É importante para você? O quão importante? O quão importante? A ponto de você querer compartilhar com as pessoas ou você quer guardar para si mesmo? Não, eu já tenho, tá bom, deixa assim, vou vivendo assim. Você, assim como o apóstolo Paulo, você se considera um devedor? Você se sente obrigado no sentido pleno da palavra, a compartilhar que você foi salvo e que a dívida que você tinha com Deus, outro pagou no seu lugar? Essa é uma mensagem que você precisa dizer. Não é uma mensagem interessante, no mínimo? Essa é a mensagem que muda tudo. Se de fato aconteceu na sua vida, mudou tudo. Se isso aconteceu na sua vida e você entendeu que a sua dívida foi paga, agora a sua dívida é uma dívida de obrigação em continuar a proclamar para que outros também sejam salvos. Essa mensagem precisa alcançar a todos quanto possível. Agora, copiando Paulo, você entendeu que isso é importante? Que é uma evidência da verdadeira fé? A mensagem do Evangelho é importante? Talvez esse seja o problema. Segundo o apóstolo Paulo aqui, nesses trechos que nós vimos, as evidências da verdadeira fé podem ser vistas, em primeiro lugar, pelo reconhecimento do objetivo e prioridades de vida. Aqui já diz muito. Em segundo lugar, pelo reconhecimento da urgência do Evangelho, da importância do Evangelho, perdão. E agora, em terceiro lugar, pelo reconhecimento da urgência do Evangelho. Olhem comigo no verso 15 que ele diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Irmãos, eu acho que todos vão concordar com isso. Nas nossas vidas existem coisas importantes e existem coisas urgentes. Por exemplo, nem tudo que é importante é tão urgente. Por exemplo, se você está fazendo uma reforma e lá você chega e vê que as janelas elas precisariam ser trocadas. Elas continuam fazendo o papel que elas precisam de abrir e fechar, elas trancam, mas elas não estão muito bonitas. É importante que sejam trocadas. Porém, você olha para o telhado e o telhado entra água. Então, nesse caso, você precisa ir primeiro para o que é urgente. Precisa tapar o buraco, precisa trocar a telha e fazer o que for necessário. Por quê? Porque essa é a sua urgência, é uma questão de prioridade. Objetivo de vida, importância e urgência. Porém, segundo Paulo, a proclamação do Evangelho tem uma importante urgência. Importante urgência. A notícia é importante, mas ela não para por aí, ela é urgente. E novamente nós vemos aqui Paulo falando de que forma? Com uma conjunção. Olha lá o verso 15. Por isso, está aí continuando a explicação do que ele recém falou. Por isso, algo muito comum na carta de Paulo.
Ele vai explicando assim para que você entenda, para que fique claro o raciocínio que ele tem. E nós percebemos que o amor de Paulo, ele é demonstrado pelo desejo de ir visitá-los e é demonstrado pela urgência em querer ir. Pela urgência. Por quê? Porque ele para Paulo não é uma mera, eu gostaria de ir aí visitá-los, dar um tapinha nas suas costas, ele ver. Isso é maravilhoso, ver as pessoas, poder abraçá-las e tal. Mas Paulo sabe que é urgente, por quê? Porque o objetivo da sua vida é que o evangelho seja proclamado. Essa urgência da mensagem, na qual Paulo deixa conectada a sua mensagem, é saber de que uma notícia como o evangelho não deve ser guardado na sua casa, mas deve ir pelo mundo afora. Existem diversas mensagens, como eu falei no ponto anterior, que você e eu gostamos de contar. Hobbies, preferências, cor de roupa. Não existe. Existe. Só que dentro das suas prioridades e desejo de falar, o evangelho deveria ser aquele que propulsiona, aquele que é o propulsor de todas as outras. Se eu for falar de uma roupa e não levar o evangelho em consideração, adianta. O que eu quero dizer com isso? Quando o evangelho toma conta, a mensagem do evangelho toma conta da sua mente, a sua mente começa a ser modificada, o desejo de agradar a Deus é tão intenso, as coisas seculares, e quando eu digo seculares eu não digo de maneira pejorativa, elas começam a ser introduzidas subordinadas a Cristo. Eu me visto de uma forma que Cristo seja honrado, eu pratico esportes de uma forma que Cristo seja honrado, conhecido, e assim a vida vai acontecendo. Então, essa mensagem urgente que o apóstolo Paulo fala aqui, que ele está pronto a ir anunciar, é qual? Ele diz ali no verso 15, estou pronto a anunciar o evangelho. E o que é o evangelho? Pergunta mais comum que todo crente deveria saber, mas tão profunda que é capaz de levar para dois destinos completamente opostos, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Uma mensagem que você pode falar em 2 ou 3 minutos e que pode ter uma diferença de valor eterno. Loucura isso, né? Você já se pegou pensando nisso? É loucura. Pensar que muitas vezes uma mensagem a respeito de alguém que fez algo possa fazer tanta diferença na sua vida. E segundo Paulo, essa mensagem, que ele não pode reter, é o quê? Ele disse lá nos versos 1 a 7, é que o Messias prometido à nação de Israel, que viria da linhagem do rei Davi, conforme tinha sido prometido no Antigo Testamento, ele veio ao mundo. E o objetivo da vinda de Cristo ao mundo, do Messias, é salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. E a obra de Jesus na cruz, ela não foi apenas um exemplo. Ela não foi um exemplo apenas. Ela teve um objetivo de resgatar, de comprar com seu próprio sangue pessoas que antes estavam perdidas em seus pecados, inimigas de Deus, merecendo a ira e o juízo, e agora por causa de Cristo, elas se tornaram filhas de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E ele fica, e Paulo aqui, ele deixa claro, ele quer deixar claro a ideia, nos versos 1 a 7, que esse mesmo Jesus ressuscitou, provando que ele não era apenas um descendente da linhagem de Davi histórica, um ser humano histórico que viveu na terra, que andou entre nós. Não, mas ele provou que ele era Deus quando ele ressuscitou e venceu a morte. E essa era a obrigação santa que Paulo tinha. Proclamar a gregos, a não gregos, a sábios, a incultos, a todos. E embora, irmãos, Paulo não tivesse virado um monge, né? Porque muitas vezes a ideia religiosa de alguém é, se você quer ser um santo, você se isola do mundo. E não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele continuava vivendo, trabalhando, convivendo com pessoas que não eram crentes, nos locais, porque no mundo é assim mesmo.
porém ele nunca perdeu de vista qual que é o objetivo da sua vida. Simples, né? Ele nunca perdeu esse objetivo, no qual ele foi chamado para viver. Assim como todo crente é chamado para viver, que é o quê? Quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Proclame a todos, seja por voz, essa é a proclamação normal, falar de Jesus, mas seja por atitudes, porque muitas vezes o evangelho não pode ser proclamado por voz, seja proclamado por meio da sua vida. Como pode ser visto isso? Por meio das suas prioridades e objetivos. Prioridades e objetivos. Lembram que no ponto anterior, sobre a importância da mensagem, eu citei que muitos ficam na barreira da vergonha ou da rejeição, mas que a maioria, pensando, fica na barreira da ignorância bíblica. Por quê? Não proclamam porque não conhecem. Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Não conhece porque não planta. Não planta frutos espirituais em sua própria vida, como espera colher alguma coisa. Dessa forma, Paulo, muitas vezes, ele não vai poder se juntar a Paulo e dizer assim: no que depender de mim, eu estou pronto. Não pode. Não pode por quê? Porque nunca se preparou. Nunca participou dessa preparação santa para a batalha. E esse mandamento não é para Paulo apenas, é para todos os crentes. Devem estar prontos, explicar a razão da fé que você tem quando lhe pedirem. Se hoje alguém pedir para você, por que você crê em Cristo? Você sabe responder? Você sabe? Ou você vai apelar para aquele emocionalismo barato? Porque ele é meu tudo. E vai parar por aí? Ele é meu tudo mesmo, realmente. Mas deixa eu lhe explicar o que é meu tudo. E isso pode ser feito quando uma pessoa lhe pedir audível ou por meio da sua atitude. Quando elas veem sua vida, o que é mais fácil de comparar? Com um seguidor de Cristo ou com um seguidor do mundo? Que sempre está acomodando as coisas porque acha que a mensagem é pesada demais. Se você falar assim, eles vão se assustar e não vão querer esse Deus. Que não queiram. Melhor falar a palavra de Deus na íntegra do que manipular ela. Você não foi chamado para escolher a mensagem. Você foi chamado para proclamar. E essa expressão que o apóstolo Paulo fala aqui sobre estar pronto é a mesma utilizada por uma pessoa na linha de frente de uma guerra, de uma batalha, que ela diz assim: estou preparado, vamos nessa. Essa luta é dura, mas eu estou preparado. E é esse o intuito que o apóstolo Paulo quer dizer para falar que estar pronto. No que depender dele, do apóstolo, ele está preparado e pronto. E essa deve ser a posição que você como crente deve ter. Estar preparado e pronto para defender o testemunho da fé. E novamente, irmãos, você nota que a gente vive as vidas, às vezes, esperando por grandes eventos, achando que são nos grandes eventos que as nossas vidas são moldadas, mas não são. São nos pequenos, comuns, ordinários eventos diários que a sua vida é feita. Então, você pode ver que nas atividades diárias da sua vida, aqueles que se preparam mais demonstram uma clareza maior no objetivo. E por isso, eles sabem aonde querem ir, aonde querem chegar. E, no entanto, muitas vezes isso não acontece no campo cristão. Os crentes não sabem direito aonde eles querem ir, aonde eles querem chegar. Por quê? Porque eles não pensam nas coisas eternas. Eles estão ocupados demais pensando nos tesouros corruptíveis. A gente é assim. E é interessante pensar que Paulo está falando aqui que ele está pronto. E traz a ideia de ele dizer, eu estou pronto, como se tudo dependesse dele, não parece? Não é essa a ideia que parece ser logo o apóstolo da graça. Aquele que mais fala sobre a graça e sobre a soberania de Deus. Para Paulo, a soberania de Deus é um fator determinante, ele já falou isso. Nos versos anteriores ele disse, olha, eu oro a Deus para que ele me dê uma ocasião.
Só que isso não impede dele se preparar, de estar pronto. Então, qual é a contradição que existe entre crer na soberania de Deus completamente, saber que tudo, que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem Deus assim determinar, e o estar pronto? Nenhuma. Talvez aqui uma ilustração faça sentido para você. Certa vez perguntaram para um calvinista, que cria nos decretos de Deus, na soberania de Deus, e ele morava nas montanhas, onde havia um urso, que toda hora existia um relato do urso matando alguém. E aí, ao sair de casa, essa pessoa pegou sua espingarda, limpou, colocou a munição, colocou no seu ombro e saiu. E o seu amigo, o vizinho arminiano, ele disse assim: para que tu vai levar a espingarda? Deus já não sabe se o urso vai te pegar ou não vai? Para que você vai fazer isso? Deus já não determinou todas as coisas? Então é bobagem você levar essa espingarda. Aí ele disse assim: olha, no que depender de mim eu quero estar pronto, para que Deus use a minha espingarda para matar esse urso. O resto eu deixo com ele. É assim que o apóstolo Paulo fala. Essa prontidão de Paulo demonstra o quão urgente ele considera a mensagem para ser compartilhada em Roma. Ele sabe que é necessário, mas ele sabe que esse senso de urgência é algo que não deve ficar apenas no abstrato, deve estar na mente dele. Cristo precisa ser proclamado o quanto antes. É assim que nós devemos nos preparar. Você está pronto para proclamar? Está? Você está pronto? Se fosse passar num polígrafo de verdade ou mentira e perguntasse: você está pronto? Como você responderia? Como você responderia? Talvez a resposta seja não. Então deixa eu lhe dizer uma coisa bem importante. Se a sua resposta for não, e você se considera um crente, você não tem desculpa no Brasil para não estar preparado. Nós ainda não temos impedimentos. Talvez eles venham, mas nós não temos. Nós não temos. Nós não temos apenas uma versão da Bíblia escrita em português, nós temos mais de 5. Nós não temos apenas um bom comentário, você tem muitos bons comentários. Vocês têm uma igreja bíblica para se preparar. Vocês têm estudo sistematizado na quarta da confissão de fé. Você tem bons livros. Você tem pessoas mais maduras que podem lhe ajudar nisso. Então a pergunta é: por que você não está preparado? Por quê? E talvez o maior motivo de não estarmos prontos seja que o nosso objetivo e prioridade não é alinhado como o do apóstolo Paulo. Você não parou para pensar a respeito do porquê você vive aqui na Terra. Nós continuamos nos convencendo que não temos tempo para a Bíblia, quando nossas mídias sociais não passam um dia sem atualização. Dura realidade. E uma verdade importante que eu quero deixar aqui, chegando ao fim, é: entender a mensagem do Evangelho é fundamental, entendê-la. Mas você precisa entender que você precisa viver uma vida a partir dessa mensagem. Apenas crer com o intelecto e não viver essa mensagem não adianta de nada. Você não foi chamado a ser crente para ser mais esperto que os outros, mas para ser mais santo, no sentido não de obras, mas de uma mudança constante de vida que veio por causa do Evangelho que ele alcançou. O Evangelho muda tudo. E isso alcança o quê? Suas rotinas, seus hábitos, suas preferências, mas parte tudo da sua prioridade. E como é fácil nós olharmos para nós mesmos e vermos aonde estão as nossas prioridades. Nós só não queremos muitas vezes ser honestos com nós mesmos. Porque se você olhar para o espelho e começar a fazer uma relação do que é prioridade na sua vida, você vai ficar espantado. E entender a mensagem, essa urgência dessa notícia, é entender a consequência de viver sem ela.
Você friamente já parou para pensar que existe uma vida só? Uma só. Uma só. E depois disso é juízo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o simples fato de uma proclamação para alguém pode fazer a diferença nisso? E que essa vida que é única, ela só faz sentido se ela for vivida para aquilo para o qual ela foi criada. Porque se ela não viver para o que ela foi criada, ela continuará vivendo com defeito. E ela foi criada para a glória de Deus. Todo ser humano que vive sua vida sem glorificar a Deus, ele está com defeito de fabricação. E a partir do reconhecimento de que só existe uma vida, todas as vezes que você não fala isso na íntegra para uma pessoa, você não está amando ela, poupando ela de escutar um duro sermão. Você está demonstrando que você não a ama como você acha. Porque a mensagem que está sendo diluída com açúcar e água, ela não salva. Ela não salva. Então agora, a partir de hoje, todas as vezes que você pensar numa pessoa que você ama, não dilua a mensagem. Seja amoroso sim, não precisa falar isso para a pessoa simplesmente destacando que ela está indo para o inferno. Mas conte a história toda. Conte a história toda, saiba contar a história toda. Criação, queda, redenção e consumação. Essa é a história toda. Todas as histórias do ser humano passam por esses 4 pilares. Pega um desenho, você vai ver que o desenho mostra a criação, mostra algo que deu errado da queda, mostra como aquilo pode ser consertado, consumação, redenção, e mostra o final feliz, que é a consumação. Os seres humanos estão acostumados com isso. O problema é que nós não organizamos e usamos os pontos de contato para cada situação. A partir do reconhecimento de que existe um Salvador, essa é a verdade mais importante que você precisa ter em sua vida. E isso, se não mudou, deve mudar tudo. Existem pessoas que você ama, existem pessoas que eu amo, que estão sem Cristo. Se prepare, ore, seja um testemunho de vida real e proclame. Proclame. Sempre que você tiver oportunidade, seja intencional. Seja intencional. Ser intencional é ter um objetivo claro de prioridade em sua vida. Aprendemos aqui, irmãos, as evidências de uma verdadeira fé, que são visíveis pelo reconhecimento das prioridades e objetivos de vida, visíveis pelo reconhecimento da importância que o Evangelho tem, entendido e vivido, e visível por meio do reconhecimento da urgência nesta mensagem. Se você tiver que escolher algo a dizer para alguém, que seja sempre o Evangelho. Se você tiver a oportunidade de dizer apenas uma coisa, sabe? Lembrando daquele local onde as pessoas estão indo para a cadeira elétrica e falam assim, quer dizer as suas últimas palavras? Viva assim. Minhas últimas palavras é, Cristo veio salvar pecadores, se arrependa e creia. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse tempo juntos, que o Senhor seja honrado por meio das nossas bocas, das nossas vidas, das nossas atitudes. De fato, Senhor, fazendo uma autoanálise, muitas vezes eu percebo, começando em mim, que eu posso, sem perceber, não ter as prioridades alinhadas como deveriam. Percebo que muitas vezes, embora valorize o Evangelho, não dê a devida importância que ele merece. E também reconheço que tantas vezes existem outras mensagens que acabam ocupando o lugar na fila de serem proclamadas do que a urgência do Evangelho. Te peço que o Senhor mude isso, me ajude, que o Senhor seja glorificado por meio dessa mensagem, que o Senhor nos dê coragem e intrepidez, porque de fato falar algo que as pessoas não querem ouvir é duro, mas que nós sejamos sempre mensageiros, não escolhendo aquilo que vai ser escrito na carta, mas apenas levando a carta
e lendo até as pessoas. Que o Senhor seja honrado por meio de tudo isso. É o nosso desejo e oração. Amém.